Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o tema que nós vamos tratar é exatamente isso. Onde é o inferno e qual é a sua localização? Hoje eu quero compartilhar com você sobre algumas das teorias sobre a localização do inferno. É importante falar sobre este tema porque existem muitas outras teorias, outras especulações e até mesmo heresias a respeito deste tema. Sem contar que existem muitas pessoas que afirmam que já foram para lá, já foram para o inferno e entre constantes indas e vindas acabam explorando a inocência religiosa de muitas pessoas. Na Bíblia Sagrada existe 4 definições para a palavra inferno: Tártaro, Sheol, Hades e Guiena. Tártaro significa lugar obscuro, de trevas, em que o apóstolo Pedro citou na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Já a palavra Hades é uma variante da estilística do hebraico para o grego, que acabou se tornando Sheol. E ela possui 2 sentidos, passando um a ser um estado e o outro um lugar. Trata-se, assim, de uma morada temporária e que possui 2 sentidos na escritura. Um é o sentido literal de sepultura, morte e pó, e o outro é o sentido do mundo dos mortos. E todos permanecem conscientes ali, porém em estados e lugares diferentes. Em Lucas 16, Jesus fala sobre este lugar. E o último termo é Ger Ben Hinnom, ou Vale do Filho de Hinnom, que por conta da tradução do hebraico para o grego koiné, traduziu-se por Guiena. Neste vale, os cananeus e os judeus apóstatas queimavam seus próprios filhos ao deus Moloque. Este fato está registrado em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3. Em consequência destas transgressões, Deus advertiu seu povo de que o vale de Hinnom se tornaria um dia um vale da matança por causa dos cadáveres deste povo. Jeremias capítulo 7, versículo 32 e Isaías 30, 33 refere-se muito a este fato. Uma vez já extintos os sacrifícios humanos, este local passou a ser reservado para depósito de lixo da cidade. Seus gases alimentavam constantemente aquelas chamas. E juntamente com aquele lixo vinham cadáveres de mendigos encontrados mortos na rua, ou até mesmo de criminosos quando cometiam certos delitos. Estes corpos às vezes eram atirados onde não havia fogo, aparecendo os vermes que lhe devoravam as entranhas num espetáculo aterrador. Este é o quadro que Isaías se refere no capítulo 66, versículo 24. Ser atirado à Guiena após a morte era um sinônimo de desprezo ao morto, abandonado pelos familiares, não merecendo ao menos uma cova rasa, estando condenado à destruição eterna daquele fogo. Vale de Hinnom, ou Guiena, era um crematório das sujidades da cidade de Jerusalém. O fogo ardia constantemente naquele lugar e, com o objetivo de avivar as chamas e tornar mais eficaz a sua força, lançavam ali enxofre. Como a Bíblia trata das coisas passadas como sombra das coisas futuras, de forma progressiva, a revelação da palavra de Deus, descrita no livro de Apocalipse, relatando um quadro geral e o destino dos ímpios, serão de fato lançados num lugar semelhante a este, e o seu fogo será eterno. Então Gehenna, ou Guiena, ou inferno, como foi traduzido para o nosso latim, é um lugar onde há tormento com fogo e enxofre. A fumaça deste tormento sobe pelos séculos dos séculos, de acordo com como está escrito em Apocalipse 14, versículo 9 a 11. Agora que você já sabe, pelo menos, sobre essas definições de Tártaro, Sheol, Hades e Guiena, vamos para o próximo passo, que é lembrar você que, se estiver gostando dessas informações, abençoe o nosso canal e continue dando aquela forcinha, clicando em gostei. E se você ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se, você será muito bem-vindo. E tem mais, eu deixei para você aqui no final deste vídeo um excelente material que você vai gostar, e principalmente para você que gostaria de se interessar mais sobre este assunto. Inscreva-se, você será muito bem-vindo. Então continue, clique e saiba como receber gratuitamente um belo livro no final e também um material adicional, tudo bem? Vamos então tentar responder esta pergunta: onde é o inferno e qual é a sua verdadeira localização? Várias teorias sobre a localização do inferno têm sido apresentadas. A opinião tradicional é que o inferno encontra-se no centro da Terra. Bom, é o comum de todos nós.
Mas existe uma teoria chamada teoria dos intérpretes literários. Eles dizem que o inferno é a própria sepultura. Eles citam, por exemplo, Atos 2:27 e muitos outros textos. Ou seja, traduzem a Bíblia ou traduzem a palavra Sheol e Hades como sepultura e morada eterna dos bons e dos maus. Nesse sentido literário, não há nem céu e nem inferno. A segunda interpretação é a interpretação da teoria progressiva das Escrituras. Esses intérpretes contrariam esta interpretação da literalidade do texto. Segundo esta visão de interpretação, tanto Sheol quanto Hades se refere a uma morada temporária dos mortos antes do julgamento, de acordo com Salmos 9:17, Lucas 16, Apocalipse 1:8, 1:18 e também Apocalipse 6 demonstra exatamente isto. Só que ainda não é nem o céu e nem o inferno, é um lugar intermediário, uma antessala, porém um ambiente diferentemente separado. Assim que ocorre o julgamento, que acontecerá, os ímpios irão para os seus destinos, ou seja, para o inferno, e o justo para os céus. A terceira interpretação é a interpretação do buraco negro. Segundo eles, de acordo com o que eles propõem, eles dizem que o inferno encontra-se no espaço sideral, em um buraco negro ou em um universo paralelo, de acordo com 2 Reis, capítulo 2, versículo 11 e 12, Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Usando da teoria do arrebatamento, a noção de que o inferno se encontra em algum lugar no espaço sideral, possivelmente até mesmo em um buraco negro, baseia-se no conhecimento de que os buracos negros são lugares de grande calor e pressão, dos quais nada, nem mesmo a luz pode escapar. Segundo eles, é baseado na Bíblia, quando a Bíblia chama este lugar de abismo. Existem outras teorias, como por exemplo, a ideia de que o inferno está embaixo de nós, debaixo da terra, talvez no centro da terra, como algumas pessoas querem prever em Lucas 10:15. Mas acima de tudo é bom entender o contexto desses versículos. Devemos notar, no entanto, que esta passagem não se preocupa com a geolocalização do próprio inferno. Cafarnaum descendo é provavelmente uma referência a ser condenada à destruição por sua altivez. E posteriormente foi isso que aconteceu, eles foram destruídos. Outro fator são as traduções das Escrituras. Por exemplo, na edição Almeida revisada, Efésios 4:9, diz que antes de Jesus subir ao céu, também havia descido até as regiões inferiores da terra. Alguns cristãos interpretam as regiões inferiores da terra como uma referência ao inferno, onde eles dizem que Jesus passou o tempo entre a sua morte e ressurreição. No entanto, a Nova Versão Internacional dá um outro sentido nesse mesmo versículo e ela especifica dizendo: também havia descido às profundezas da terra, dando a alusão de que esse versículo simplesmente diz que Jesus veio à terra e é uma referência à sua encarnação e não à sua localização após a sua morte. E por último, uma outra especulação é que a própria terra será o lago de fogo, de que fala o Apocalipse capítulo 20, versículo 10 até o 15. Quando a terra for destruída pelo fogo, de acordo também com Pedro capítulo 3, versículo 10, Apocalipse 21:1, de acordo com essa teoria, Deus vai usar esta esfera em chamas como lugar de tormento eterno para os ímpios. Eu particularmente acredito no segundo posicionamento de interpretação, que é a progressiva das Escrituras. Eu acredito que a Bíblia interpreta a si mesma, mas também é preciso considerar duas coisas, né? A Escritura não nos diz a respeito da localização geográfica ou cosmológica do próprio inferno. Mesmo porque a própria Bíblia diz que o céu e a terra fugirão da sua presença no dia do julgamento, Apocalipse 20, versículo 11. O inferno é sim um lugar literal, um lugar de real tormento, mas não podemos saber aonde ele se encontra, pelo menos até agora. O inferno pode ser uma localização física no universo, ou pode ser uma dimensão completamente diferente. E se você conhece alguma doutrina ou teoria que possa desvendar sobre a localização do inferno, você pode deixar aqui nos nossos comentários aquilo que você pensa, os seus estudos. Isso vai também ajudar muito as pessoas que acompanharem esse vídeo. E qualquer que seja de fato o caso, a localização do inferno é tão importante quanto a necessidade de evitar de ir para lá. Então, portanto, meus queridos, evitem e evitemos em ir para o inferno. E para você que chegou até aqui, eu tenho 2 presentões para você. Deixei aqui na descrição do vídeo um livro e um outro material auxiliar de leitura que você pode baixar, para que você possa aproveitar de uma boa leitura, ok? Então eu desejo a você uma boa leitura. Lembrando que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: na minha casa há muitas moradas. Então que aproveitemos e tenhamos a certeza de que Ele preparou uma morada para nós. Ou seja, para você que ainda não conhece Jesus, ainda há muitas moradas ao lado dele. Então venha para Jesus
Muito obrigado por participar desse vídeo mais uma vez. Se você puder, compartilhe. Um forte abraço a todos.